Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 230. Agora nós vamos para a questão de 950. Olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. E é interessante, sabe por quê? Porque essas perguntas de Allan Kardec, Kardec fez essas perguntas praticamente bem antes do ano de 1857. Bem antes um pouquinho. Porque só depois que ele, preparou tudo, é que ele foi interrogar os bons espíritos. Então, 18 de abril de 1857 foi quando foi lançado a primeira edição, acredito que sim, a primeira edição do Livro dos Espíritos, é isso mesmo. Mas se nós pararmos para analisar, são perguntas atualíssimas. São perguntas atuais. Olha essa só para você ver. Então esse tema, tudo que nós estamos tratando aqui, é a respeito do suicídio. Que pensar daquele que se mata, na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. Jesus amado. Eu começo a sorrir assim, gente. Sabe por quê? Porque isso aqui para mim é mais que natural. Como assim mais que natural? Porque eu convivo com isso aqui no mundo espiritual, assim, como não tem nem como explicar. Só que deixa pra lá, Fazer o quê? O que chega no umbral por dia de seres nessas condições não está escrito. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. A pessoa se desgosta de uma tal forma aqui das coisas da terra, desgosta de governos, desgosta-se de família, desgosta-se de marido, de mulher, de namorado. Ele se desgosta. E ele entra num estado assim de melancolia, de depressão, de angústia, de ansiedade tão grande. Aquela insatisfação em tudo. Que ele pensa. E outra. Porque todas as religiões que ele foi antes, ele nunca obteve esclarecimento a respeito desse ato, suicídio. Por que ele nunca obteve? Às vezes porque ele nunca interrogou os responsáveis por aqueles rebanhos. E às vezes também porque aqueles responsáveis nunca se interessaram em tratar desse assunto, onde ele se reúne com o rebanho. Então existem essas duas questões também.
por ele nunca ter interrogado e por aqueles nunca ter se interessado em esclarecer o rebanho a respeito desse assunto. Porque, na realidade, no catolicismo, quem pratica o suicídio vai para o inferno. Isso é mitologia. Isso é inexistente. Quem pratica o bem vai para o céu. É mitologia. É inexistente. Porque céu não existe e inferno também não existe. É interessante que numa cidade no estado de São Paulo, um amigo meu, eu falo amigo assim, mas não era íntimo, não, era conhecido meu, de longe também. Nos encontramos uma vez numa cafeteria na cidade de Campinas, e um amigo meu me apresentou ele, que era amigo dele. Mas por que você conta essa história? Você vai ver onde é que eu vou chegar. Oh, esse aqui é meu amigo. Oh, tudo bem, tudo bem. Você entra e toma um café? Não, estou com pressa, tal. Então tá, tchau, vai com Deus. Beleza. Olha onde foi parar essa história. Esse cara, vamos dizer assim, um dia ele, coitado, vamos pensar por esse lado assim, porque é um processo muito difícil. Quem somos nós para julgar as pessoas? Ele foi envolvido numa situação de estupro de menor. E de fato ele havia estuprado. Tanto é que havia provas, imagens, havia tudo. Pronto, não vou falar mais desse assunto. E ele, quando ele percebeu que realmente ele ia ser preso, ele se suicidou. E aí? Ele se suicidou. Só que tem uma diferença. Ele era católico, apostólico. Ele era aquele fiel na igreja a qual ele frequentava em Campinas, numa igreja lá, católica. Ele era muito bem de vida. Então pense assim, ele contribuía todo mês, porque ele era muito rico, ele contribuía aproximadamente com quase 50 mil reais por mês de contribuição todo mês na igreja. E é interessante que no momento, no velório, o padre foi lá para poder benzer o corpo, como de costume, né? Eles fazem isso, é um ritual deles, a gente respeita. Mas o padre ali fez uma dissertação imensa. Esse ato que o nosso irmão cometeu, Deus já o perdoou. Já o perdoou pelo fato dele, durante a vida toda, ter contribuído com a igreja tal. De forma que tudo que ele contribuiu durante a vida toda dele o livrou do inferno.
Jesus amado. Jesus amado, me segurai, me amarrai, porque senão eu avanço nesse padre. Ele foi, Deus perdoou ele, tanto é que ele não vai para o fogo do inferno eterno. Engraçado, né? Então, dando sequência aqui agora. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Então, como eu disse, as pessoas passam por esse processo todo. Vários tipos de transtorno, dificuldades. Pessoa desgosta, fala, não vou ficar mais nessa vida aqui não. Eu quero uma vida melhor. E pá, pronto, se suicida. Ou se jogam, né, em frente ao carro, né? Outros deitam no meio do asfalto para o carro passar em cima. É assim que acontece. Resposta dos bons espíritos. Outra loucura. Que faço bem e mais certo estará de lá chegar. É fazendo o bem que você mais depressa a uma vida melhor você chega. É fazendo o bem e não praticando o mal contra si mesmo, principalmente retirando a sua vida. Pois matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Então, aquela ideia que a pessoa teve de que se ele se matasse mais depressa a vida melhor ele chegaria. Então aquela ideia é uma ideia falsa que ele trazia no seu coração e na sua mente. E fora isso, depois de passar-se por muitos anos em regiões umbralinas, recolhido, ele ainda tem que pedir aos mentores espirituais, aos programadores reencarnacionistas das reencarnações, ele tem que pedir para retornar àquela existência, você entendeu? A tudo aquilo que ele deixou de fazer. Olha só para você ver. Pois, matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor. E terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo, né? A vida que pôs termo. Concluir a vida a que pôs termo. Por isso que muitas pessoas morrem precocemente. Você já parou para observar que tem muitos seres que nascem deficiente físico, com vários tipos de deficiência, vários tipos de doença, e eles morrem, vamos dizer assim, eles vivem apenas 7, 9, 10, 14, 15, 16 anos, 18, 19, e desencarna.
aqueles deficientes físicos atrofiados na cama. Você está entendendo? Aqueles deficientes físicos atrofiados na cama, mas atrofiado mesmo, as pernas, as mãos, atrofiados, a garganta não consegue conversar, eles só enxergam, eles ouvem, eles não conseguem pronunciar palavras quase que nenhuma. Eles ficam ali na cama vegetando. Sabe o que é isso? Foram suicidas na vida passada. Então, veja bem como que acontece a situação. Ele pá um tiro no ouvido, o projétil afeta todas as áreas correspondentes às áreas motora, que corresponde os membros inferiores, que são as pernas, membros superiores, que está relacionado aos braços, por isso a pessoa nasce deficiente físico das pernas, mãos e braços atrofiados. Ele, às vezes, se o projétil acertou a área correspondente à audição, ele nasce surdo também, ali naquele momento, naquela encarnação. Se acertou a área correspondente à fonação, ele nasce mudo naquela encarnação. Ele nasce com várias complicações respiratórias, porque afetou a área correspondente aos pulmões. Várias áreas que afeta várias áreas correspondentes ao intestino, ao estômago, porque tudo está lá no cérebro, na massa encefálica. O fígado, o baço, o pâncreas, está tudo aqui no cérebro. O projétil acertou lá, afetou lá, você vai nascer com problema de pâncreas, problema de fígado, problema de baço. Então, esse paciente nasce com todos esses problemas. Se afetou a área do correspondente à visão, ele vai nascer cego. Mas vamos dizer assim que a pessoa não afetou o ouvido e nem a área nem do ouvido e nem da visão. Então ele nasce ouvindo e nasce enxergando. Mas imobilizado ali na cama, paralítico, vegetando, moribundo, para ser melhor. E ele fica ali, atrofiado, durante 17, 19, 20 anos. Aqueles 20 anos que ele viveu naquela atual encarnação agora, atrofiado, era aqueles 20 anos que ele ficou devendo da encarnação passada. Ele ia viver, vamos pensar assim, ele se suicidou quando ele tinha 40 anos, mas a programação reencarnatória dele ia até os 60. Então, como ele ficou devendo 20 anos, ele reencarnou novamente depois de sofrer horrores nas regiões umbralinas. Ele reencarnou para permanecer mais 20 anos aqui no corpo físico, só que trazendo as sequelas do ato que ele cometeu, onde o projétil afetou. Você entendeu? Então, se ele ali, naquela situação, a humanidade é tão ignorante que por ver aquela pessoa naquela situação, a humanidade acha que ali tem um santo. Porque para passar por aquilo ali, só santo para passar por aquilo ali. Mal sabe que aquilo ali é o nosso irmão que em vidas passadas, na vida passada tirou a vida física através de um suicídio. E que está ali reparando o erro que cometeu. O pior é que quando essa pessoa morre, muitas pessoas começam
a rezar novena, fazer promessa, pedindo promessa. Acho que é pedindo promessa mesmo, né? Pedindo essas coisas todas, pedindo intercessão divina, não sei o que tem. E a fé das pessoas é que as leva, através do merecimento, a se curarem de algumas atrocidades, algumas mazelas. De repente uma pessoa é curada por causa do merecimento dela, por causa da fé dela. As pessoas falam assim, fulano é santo. Pronto, complicou a vida daquele coitado. Que além de ter sido suicida, além de ter 20 anos reparando o corpo físico, agora ainda vai ter que aguentar a perturbação da humanidade lá no plano espiritual, onde ele está se programando para reencarnar novamente. Olha essa, hein? Ele chega, aí ele é resgatado, porque desencarnou, né? Com 20 anos, que seria os 20 anos que ele estava devendo. Ele é levado para as colônias, lá ele recebe cirurgias perispirituais, ele é atendido, porque ele viveu aqueles 20 anos, ele, né, suportou aquilo ali, tá? Mas ele vai nascer novamente com 50% de sequelas. Aí ele vai nascer com 50% de sequelas correspondente à programação reencarnatória, podendo viver no corpo físico 30, 40, 50 anos como um moribundo, um paralítico, com Down, né, como síndrome de Down, como um mongoloide. Olha só para você ver. O mongolismo, o mongoloide, síndrome de Down, foram todos suicidas em vidas passadas. O nanismo, que é o anãozinho, suicidas em vidas passadas. Então eles reencarnam novamente para viver mais 30, 40, 50 anos. O que não é suficiente, mais 30, 40, 50 anos, eles não conseguiram se libertar. Pode ser que eles não conseguem se libertar em mais 30, 40, 50 anos daquele processo. Havendo necessidade de reencarnar novamente com aquele mesmo problema. Olha para você ver a desgraça que é um suicídio. É terrível. Então, se as pessoas soubessem, as pessoas oravam por essas pessoas. Então, você viu só a sequência que se dá? Então, por isso que nascem muitas crianças deficientes e vive 3 anos, 4 anos e morre. Morre no bom sentido, tá? Porque era o tempo que ela estava devendo da vida passada. No próximo vídeo eu vou contar a história. Não, vou contar nessa mesmo. Eu tive um amigo que, quando ele chegou aos 86 anos de idade, ninguém soube explicar o porquê, mas ele se suicidou com 86 anos de idade. Meu Jesus amado. Já tinha vencido a reencarnação? Se enforcou e pronto, suicidou. Ninguém ficou sabendo. Um dia eu conversando com o professor, o mentor espiritual meu, perguntei assim, falei assim, mas aquele meu amigo, quanto tempo mais ele teria de vida física no corpo físico, naturalmente, se ele não tivesse suicidado? Ele falou assim para mim assim, o nosso irmão ia viver naturalmente 6 meses apenas. Só mais 6 meses. Jesus amado. Por causa de 6 meses. Por causa de 6 meses. Ele pode levar um período de 1000 anos para ele se recuperar, se refazer.
É uma fração de segundo, gente. A pessoa põe 1000 anos de perda no seu processo evolutivo. O negócio é sutil. O negócio é imperceptível. Por causa de 6 meses, faltava 6 meses para ele vencer. 86 anos ele já tinha. Faltava só 6 meses de vida física. E ele sofreu um infarto, parada cardíaca, uma coisa, né? Mas não, pá, no pescoço. Julgando? Não. Culpando? Não. Covarde? Não. Estudando, nós estamos estudando, analisando. Por isso que muitas crianças nascem e vivem 1 ano, 2 anos, 3 anos e morrem. Muitas crianças nascem deficientes com vários tipos de doença e morrem. Mas é o tempo que ele estava devendo. Mas depois ele nasce na próxima, mais sequela, mais sequela, mais sequela, mais sequela. E isso vai 5, 8, 10 reencarnações até se recuperar. Porque desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Até desfazer todinho daquelas sequelas. É mole ou quer mais? Vamos para o próximo vídeo.